Leite, Vânia Aparecida Marques, Dimensões da Não Aprendizagem. Nesse texto, a Vânia mostra a aprendizagem como um processo bastante complexo e acaba questionando alguns conceitos, às vezes simplistas, que a gente tem para tratar da não aprendizagem. Segundo ela, a aprendizagem é um processo natural do ser humano e que se dá não só na escola, mas nos diversos contextos em que a vida ocorre. Entre as visões que nós temos da aprendizagem, existe a de que aprender é memorizar, é acumular informação. Nessa perspectiva, a educação ela é um processo de transmissão do conhecimento e o ambiente externo, os objetos, as pessoas com quem nós nos relacionamos determinam a nossa formação, nós somos moldados pelo meio. Uma outra corrente teórica que trata de aprendizagem evidencia os fatores internos do indivíduo no processo de aprendizagem, tais como a hereditariedade e a maturação neurológica. A autora cita essas duas visões para concluir que o processo de aprendizagem depende da interação de fatores externos, o contexto familiar, social, cultural, educativo, e fatores internos, as características individuais, orgânicas e psicológicas de quem aprende. E nessa interação entre fatores externos e internos, ambos se transformam, tanto o indivíduo como o meio. A aprendizagem é o ponto central do desenvolvimento de uma pessoa, porque é ela que permite a adaptação do indivíduo ao meio no qual vive. Mas essa adaptação só é favorável se houver as condições necessárias para isso. Aí a autora cita que essas condições se relacionam em 3 dimensões: a biológica, a sociocultural e a psicoafetiva. A dimensão biológica se refere ao funcionamento do cérebro, os fatores neurofisiológicos, a maturação do sistema nervoso central, problemas relacionados às funções cerebrais por lesões mínimas ou algum outro fato que interfira nas funções elementares da aprendizagem, a percepção, a atenção, a memória, a concentração, entre outras. A dimensão sociocultural se refere às circunstâncias sociais, econômicas, culturais que podem limitar ou reduzir o potencial de aprendizagem. A pobreza, a desordem familiar, uma interação fraca entre crianças e adultos, a rigidez da escola e o despreparo para lidar com a diversidade. A dimensão psicoafetiva ou emocional se refere ao modo de encarar os desafios, a disponibilidade afetiva para aprender, o modo como o aluno vê a si mesmo, a escola e as outras pessoas, as características da sua personalidade. Lembrando que essas 3 dimensões, elas se relacionam e interferem mutuamente umas nas outras. E também que a aprendizagem é um fenômeno complexo, que tem N variáveis que dinamicamente estão relacionadas. A gente não pode dizer que a aprendizagem dependa unicamente do aluno ou da escola ou somente da relação dos dois, entende? É um fenômeno bastante complexo. Na sequência, a autora vai falar da inteligência, a influência da inteligência no desempenho escolar. Perceba que ela está traçando todo um contexto para mostrar como o fenômeno da aprendizagem é algo complexo. Quanto à inteligência, não é consenso, nem mesmo entre os especialistas a respeito do que é inteligência. No começo do século passado, Alfred Binet e Theodore Simon desenvolveram testes para medir a inteligência, os testes de QI. Esses testes eles tiveram grande repercussão tanto na Europa como nos Estados Unidos. Os testes eles avaliavam habilidades verbais e lógicas. E por muito tempo a visão psicométrica, essa corrente teórica que acredita na possibilidade de se criar uma escala com quocientes de inteligência baseada em testes, por muito tempo a visão psicométrica da inteligência prevaleceu. Nas últimas décadas, novos estudos criticaram a visão psicométrica. As principais críticas estão ligadas ao fato dos testes ignorarem o contexto e como eles consideram a inteligência de modo geral, habilidades e potenciais específicos e individuais acabam sendo deixados de lado. Outra coisa, o fato de focarem naquilo que a pessoa sabe, em vez de analisar o processo pelo qual a pessoa aprende. Segundo Piaget, a inteligência se dá porque o indivíduo possui condições biológicas que, quando se relacionam com o meio externo, desenvolvem as estruturas cognitivas. A inteligência está sempre a serviço da adaptação ao meio no qual a gente vive. Essa adaptação ocorre a partir da interação de 4 componentes: os esquemas, a assimilação, a acomodação e a equilibração. Os esquemas são os registros que nós temos na memória, ou o modo como os dados são classificados. Com base nesses esquemas é que a gente interpreta o mundo. Esses esquemas não são cópias da realidade, mas o modo como nós vimos, como interpretamos as experiências pelas quais passamos.
Esses esquemas de conhecimento, eles vão mudando ao longo da vida. O esquema de um adulto é muito diferente do esquema de uma criança pequena, mas de certa forma, eles são sempre visões parciais e particulares da realidade. Estão ligados ao modo como a pessoa interpretou as situações pelas quais passou. A assimilação é quando encaixamos mais dados, outras partes aos esquemas que nós temos. Por exemplo, nós temos um esquema de que comida é o que serve como alimento. Quando nós vemos alguém comendo uma fruta que nós não conhecemos, a gente assimila a fruta. A partir desse momento, a gente passa a considerar aquela fruta que antes nós desconhecíamos como comida, porque ela serve de alimento. Lá no nosso esquema comida, essa fruta está encaixada lá. A gente passa a considerar essa fruta comida também. A acomodação é quando eu mudo o esquema para acomodar um dado, uma parte que a princípio não encaixa no esquema que eu tenho. Imagina que de repente eu vejo alguém comendo uma fruta desconhecida e percebo que a pessoa não comeu para se alimentar. Ela acabou de comer e ela cai dura, ela morre. Isso cria um conflito, porque essa fruta desconhecida, ela não encaixa no esquema que eu tenho. Comida, coisas que servem como alimento. Então eu, que até então pensava que tudo que se come é alimento, tenho que criar um novo esquema, um novo registro na memória, uma nova categoria. Veneno, coisas que se come para morrer. E aí eu passo a considerar aquela outra fruta veneno e não comida. Então a acomodação é eu mudando os esquemas para acomodar novos dados, novos registros. O próximo componente é a equilibração. Nós interpretamos tudo o que acontece à nossa volta, todo estímulo que nos chega pelos sentidos. Toda interpretação ou encaixa ou muda os esquemas que nós temos na mente. A gente vive um processo contínuo de assimilações e acomodações. O tempo todo a nossa mente está assimilando novas informações aos esquemas ou mudando os esquemas para acomodar novas informações. Toda vez que a gente recebe um estímulo desconhecido, isso gera um desequilíbrio cognitivo, a necessidade de encaixar a experiência em um esquema, seja por assimilação, seja por acomodação. A equilibração é essa busca pela adaptação, para dar conta de tudo aquilo que a gente aprende, ora assimilando, ora acomodando. Para Piaget, as funções essenciais da inteligência é compreender e inventar, construir estruturas mentais que expliquem a realidade. E aí, segundo a escola piagetiana, a criança não tem dificuldade de aprender, mas problemas a resolver. Ela tem inúmeras hipóteses sobre o mundo à sua volta e vai compreendendo gradativamente, conforme o estágio de inteligência que ela vivencia naquele momento. Lembra que a inteligência está sempre a serviço da adaptação e envolve esses 4 fatores, os esquemas, a assimilação, a acomodação e a equilibração. Um ambiente educativo, então, deve ser desafiador, deve estimular, deve causar os desequilíbrios cognitivos que vão colocar esse sistema para girar, forçando a inteligência, enriquecendo os esquemas, gerando aprendizagens. Muitas vezes nós, professores, ignoramos esse processo de construção interna e a gente rotula como fracassado quem não atende às nossas expectativas. Isso é um ponto importante para refletir. Pode ser que o estímulo não seja adequado ao aluno. Ele tem condições de aprender, mas estrutura as coisas de outra forma. E aí, como normalmente a gente se afasta do aluno problema, a gente nem percebe. No final do século passado, Gardner desenvolveu a teoria das inteligências múltiplas. De acordo com Gardner, todo ser humano que mantém preservadas as funções neurológicas e mentais é capaz de integrar as experiências que vivencia sob 8 áreas intelectuais, que ele chamou de inteligências: a corporal sinestésica, a linguística, a lógico-matemática, a espacial, a interpessoal, a intrapessoal, a musical e a naturalista. Cada inteligência se manifesta de forma específica e deve ser analisada independente das outras. A gente percebe claramente isso quando vê alguém que é gênio numa área, mas é péssimo em outra. Agora percebe o caminho que a Vânia faz no texto dela. Ela começa falando da educação, do aprendizado, das dimensões biológicas, socioculturais, psicoafetivas. Depois fala da inteligência, do modo como a visão sobre a inteligência evoluiu, desde os testes de QI que ignoravam o
contexto, até a proposta de Gardner, que fala de inteligências múltiplas. Ela fala da psicogenética piagetiana, que nos mostra a importância dos estímulos externos para o desenvolvimento da inteligência. E aí eu não sei se você percebeu, mas essa ideia do aluno inteligente, que muitos professores e qualquer dona de casa associa ao desempenho escolar, eu não sei se você percebeu o como essa ideia ela fica relativizada, porque conforme Piaget, o foco está nos estímulos externos e no nível de desenvolvimento para trabalhar esses estímulos. E conforme Gardner, inteligente passa a ser quem tem habilidade para resolver problemas e criar soluções que são valorizadas em um determinado contexto. O Garrincha tinha uma inteligência fora de série nos campos de futebol, contexto que valoriza essa habilidade que ele tinha. Mas no meio acadêmico, ele provavelmente não seria um gênio, porque o contexto valoriza outras habilidades. Entende como a coisa vai ficando complexa? E tudo isso a Vânia fala para quê? Para a gente sair um pouco do senso comum e entender que aprendizado, inteligência, contexto, desempenho escolar, fatores internos se relacionam de modo complexo. Tudo isso para a gente não cair no senso comum em equívocos simplistas, como por exemplo associar a inteligência com os resultados escolares, ou dizer que o aluno é burro por causa do seu desempenho ruim, assim como responsabilizar o aluno pelo fracasso escolar. A gente já tratou isso em outros textos e sabe que isso não resolve nada os problemas da educação. E aí, para terminar, a Vânia cita alguns termos que são usados equivocadamente para expressar as frustrações com a não aprendizagem dos alunos. Problemas de aprendizagem. Problemas de aprendizagem é um conjunto de variáveis e influências que bloqueiam ou dificultam o processo natural, a aprendizagem. Eles ocorrem quando internamente, no aluno, a síntese desses fatores geram obstáculos ao aprendizado. Outro termo, dificuldade de aprendizagem. As dificuldades de aprendizagem abrangem os problemas de aprendizagem e os problemas escolares, o modo como a escola lida com o processo de ensino-aprendizagem. Outro termo, distúrbios de aprendizagem. Distúrbios são dificuldades significativas na aquisição e uso da audição, da fala, da leitura, da escrita, do raciocínio ou habilidades matemáticas. Normalmente, essas dificuldades são devidas à disfunção do sistema nervoso central. Alguns autores, como Fonseca, por exemplo, usam a expressão dificuldade de aprendizagem para se referir aos distúrbios. E aí, para concluir, ela cita alguns indicadores de possíveis distúrbios, dificuldades, conforme Fonseca. Problemas de atenção, problemas de percepção, problemas emocionais, problemas de memória, problemas psicolinguísticos e problemas psicomotores. São todos indícios de possíveis distúrbios e o professor tem que estar atento para solicitar os encaminhamentos necessários. Esse foi então o texto da Vânia Leite. Eu agradeço a sua atenção. A gente se vê num próximo vídeo.